Bom, pessoal, vamos lá. Então a gente vai comentar um pouco aqui a nossa carteira recomendada, as nossas carteiras, são mais de uma, para o mês de julho. Começo falando um pouco do panorama macro, né? Assim, o que a gente está vendo, né? A gente desenhou esse gráfico ilustrando o momento que a gente está na economia mundial, aí também na economia brasileira lá no final de maio. Aí ele ainda serve de balizador um pouco para nossas carteiras, né? Então o que a gente vê aqui que a gente acredita cada vez mais que os Estados Unidos está entrando nessa fase de desaceleração, isso já bem claro nos últimos dados, inclusive a gente reforça a nossa visão aqui de que o momento ainda é de reduzir posição em empresas de materiais básicos e energia, mais especificamente aqui a gente está falando de siderurgia e mineração, também empresas de petróleo, né? Esse era o viés que a gente tinha já no mês passado. E também considerando esse momento da economia internacional, essa desaceleração, a gente também sugere aí manter um pouco o viés defensivo. E por fim, né, considerando os riscos aqui no Brasil, a situação política e fiscal também confusa, a gente mantém também esse viés um pouco mais defensivo, e também um viés de ter alguns nomes de exportadores no nosso portfólio. E começando aqui, então, falando especificamente das carteiras, começando para a carteira valor, aquela mais enxuta, com 5 nomes, a gente fez 4 trocas, quase toda a carteira mudou, mas 2 trocas foram bem parecidas ali, são mudanças muito pontuais. A primeira é trocar a Gerdau por Vale, aqui a gente vê a China com a reabertura depois aí de algumas ondas de Covid, a gente acha que tende a ser relativamente melhor para a Vale, enquanto os Estados Unidos ainda está em fase de desaceleração, só lembrando que Gerdau é uma empresa bem exposta aos Estados Unidos. Também a gente trocou Banco do Brasil por BTG, aqui a explicação é principalmente um pouco de menos de risco político, né? A gente tem insistido em Banco do Brasil há alguns meses, é uma visão que tem dado certo, apesar de todo o ruído político, mas a gente achou prudente aí nesse momento não esperar dar errado para fazer a troca, tá? Então, nesse momento a gente trocou a Banco Brasil por BTG, mas como eu falei, é uma mudança também que muda pouco o perfil da carteira. Aí as outras 2 trocas, sim, foram um pouco mais significativas, né? Em primeiro lugar, a gente está trocando Energias do Brasil por Açaí. Com isso a gente mantém o viés defensivo da carteira, mas de uma forma um pouco diferente, né? Por que a gente está tirando uma empresa de utilities, uma empresa do setor elétrico? A gente viu esse grupo de empresas defensivas performando muito bem no mundo inteiro, particularmente nos Estados Unidos, tá? Então, se você olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, você vê que essas empresas defensivas, particularmente essas empresas do setor elétrico, de utilidade pública, elas estão com uma performance muito melhor do que o resto da bolsa. Aí a nossa visão é que poderia isso até algum impacto também, até aqui no Brasil, caso tivesse uma reversão dessa tendência, tá? Então a gente achou prudente manter o perfil defensivo da carteira, mas com um nome diferente, aí indo para a parte de consumo e varejo aqui mais doméstico, e Açaí é um nome que a gente já vem recomendando algumas vezes nesse ano. É uma empresa que a gente gosta, tem, além de um valuation não ser caro, a empresa tem um crescimento bastante robusto, e além disso, tem outro ponto positivo, que é essa tendência de inflação alta, o desemprego ainda um pouco elevado também, está fazendo com que as pessoas migrem mais para o chamado atacarejo, tá? Então, que é uma tendência secular, ela pode ser mais forte ou mais fraca em cada momento do tempo, mas é uma tendência secular que a gente vê e que traz aí Açaí como sendo uma boa opção de investimentos na nossa visão. Aí, por fim, a gente trocou Movida por WEG, essa talvez a mudança mais relevante do portfólio, porque isso, a WEG é uma empresa mais cíclica, é uma empresa mais endividada, nesse ambiente de juros altos também tende a sofrer um pouco. Aí, do lado positivo, o WEG é uma empresa que, apesar de ser muito cara, que muita gente evita investir em VEGs por conta disso, elas são preço-lucro, o valor da empresa sobre EBITDA sempre foi muito alto em VEG, com a queda aí nos últimos 12 meses, essa relação preço-lucro, o valor da empresa sobre EBITDA, outros múltiplos normalmente analisados, ficou bem mais barato, bem mais perto da média histórica, até um pouco abaixo da média histórica, dependendo qual o indicador que você olha. Aí é uma empresa que tem uma característica muito importante que a gente chama de qualidade, é uma empresa que não tem muito endividamento, é uma empresa que tem margens muito altas, com resultados muito estáveis, então a gente acha que é um bom investimento para esse momento que a gente está vivendo, além de ser uma empresa exportadora, né? Como eu falei, se as coisas aqui piorarem, particularmente nesse âmbito político, fiscal, a válvula de escape disso costuma ser uma depreciação do real, que para a VEG tenderia a ser positivo. Na carteira Top Picks a gente fez algumas mudanças também, uma boa parte delas muito similares ao que a gente fez na carteira Valor, e aqui só o que eu destacaria de diferença, a gente trocou Marfrig por Minerva. Também Minerva é uma empresa relativamente menos exposta aos Estados Unidos, mais exposta à China. Também é uma empresa que está com resultados operacionais melhores do que a Marfrig. A Marfrig,
como todo mundo deve saber, ela fez algumas operações, além de ter uma estrutura, operações em vários lugares diferentes, ainda acabou expandindo aqui no Brasil, comprando um pedaço da Brasil Foods, que é uma empresa que vem tendo problemas aí nos últimos anos, que tem tido resultados muito ruins. Então acho que a Marfrig ficou uma história um pouco esquisita. A gente vê do outro lado ali uma opção muito semelhante, que é a Minerva, que tem resultados operacionais muito fortes, que também se beneficia de um real mais fraco, também tem uma dinâmica aqui interna com relação ao preço do gado que é mais favorável do que o que a gente está vendo no mercado internacional. Só lembrando, Marfrig tem uma exposição internacional maior, particularmente fora aqui da América do Sul, que é o foco de produção da Minerva. E outra mudança que a gente fez, essa também é bem interessante, a gente tirou a Edux e colocou TOTVS, né, uma empresa de tecnologia. Por que eu estou citando essa questão da tecnologia? Aqui, essas empresas de tecnologia sofreram muito nos últimos 12 meses, praticamente nos últimos 6 meses lá no exterior. Aqui no Brasil já faz mais tempo. Assim como o VEG, ela também, a TOTVS é uma empresa que tem um histórico de resultados muito forte, margens altas, é uma empresa premium aqui no mercado local, que também caiu bastante nos últimos 12 meses, ficou com um valuation bem mais atrativo. E a nossa visão, dado que lá fora a gente já está vendo os sinais muito claros de aceleração e que os juros talvez não suba tanto assim, pelo menos no exterior não suba tanto, pode ser que tenha uma reversão, como eu falei, dessas empresas de tecnologia, essas empresas de crescimento que vinham em queda, pelo menos ali desde o final do ano passado, ter um repique no curto prazo, né? Inclusive isso já está acontecendo no exterior, né? Nas últimas, ao longo do mês de junho, quase em todo, a gente viu no exterior, no S&P 500, as empresas de tecnologia, empresas de crescimento tendo uma performance relativamente melhor que o resto do mercado. Então a gente acha que pode ser que essa tendência comece a aparecer aqui também no Brasil. Por fim, para falar da carteira Small Caps, a gente também fez algumas trocas aqui. Em primeiro lugar, acho que talvez mais importante, a gente tirou CBA, uma empresa de commodities metálica, que eu já falei que é onde a gente vê com mais cautela, e trocou por Irani, que é uma empresa de papel e celulose. A gente vê um risco-retorno melhor. E também a gente trocou alguns nomes, incluindo 2 empresas do setor industrial, 2 empresas exportadoras. Claramente tiveram resultados muito bons, uma dinâmica de resultados muito favorável. Isso ficou muito claro no primeiro trimestre desse ano, que é a Yosh P2P. São 2 empresas que fazem parte aí da cadeia global de produção de veículos e acabaram sofrendo um pouco em alguns momentos aí desde a pandemia por falta de componentes, uma atividade um pouco mais fraca, e que mais recentemente, como eu falei, principalmente no primeiro trimestre desse ano, mostraram resultados muito robustos, uma tendência clara de recuperação, e que na nossa visão ainda não foi completamente precificado pelo mercado. Então a gente acabou optando aí por esses 2 nomes do setor industrial. E por fim, a carteira dividendos. A gente não fez nenhuma troca nesse mês, a carteira já é bem defensiva, como a gente falou, então não viu nenhuma necessidade de troca nesse momento. Então era isso, gente. Obrigado e até o mês de agosto.